zanzando, essa luz fica em cima de mim. Então, bora. Então, aqui tá, beleza? O esqueminha aqui para vocês que eu tirei do Ricardo Alexandre. Então, vamos continuar. E aí, gente? E a entrega da declaração, né? Vamos supor que aqui no lançamento por homologação, o sujeito fez o quê? Ele constituiu o crédito, ele declarou tudinho, mas ele não pagou. Ele declarou 10 e ele tinha que pagar 10, mas ele não pagou. A gente fala em decadência? O que o fisco tem que fazer? Se está tudo declarado, está tudo lançado, está tudo certinho. O fisco tem que fazer alguma coisa com relação a isso? Tem algum procedimento administrativo no sentido de constituir o crédito tributário? Porque o fisco lança para constituir o crédito. Já foi constituído, não foi constituído? Então, aqui a gente não fala em decadência. A gente fala em prescrição. Então, vamos supor que em 2021 houve o lançamento, constituiu definitivamente o crédito tributário, 5 anos para cobrar. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quando é que vai prescrever? Em 2026. Tudo bem? Então, lançou tudo bonitinho, certinho, não pagou, constituiu o crédito tributário. Não precisa de lançamento. Se não precisa de lançamento, a gente não precisa do prazo decadencial. A gente fala só no prescricional. O colega deu uma dica, uma setinha ali fora, que eu vou ser bem sincera, eu não conhecia. Tá? Vivendo e aprendendo, né? Aí ele falou que ele gravou que decadência vem antes de prescrição por causa do alfabeto, porque o D vem antes do P. Verdade, né? Tem lógica. Mas eu não conhecia. Tudo bem? Então, é assim que faz a contagem. Então, a gente já falou de prescrição. Eu acabei já trazendo a prescrição aqui para vocês, quando a gente estava falando da decadência. Sabe quando que a gente sabe que o 173 é prazo decadencial? Que a gente tem certeza? Por mais que está escrito, né, tem o direito de lançar, logo embaixo dele, se você pegar o código, vem o artigo 174. E o artigo 174 fala expressamente em prescrição. Então, está lá. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos. Só que, gente, é assim. O direito de você propor uma ação, ele é imprescritível. Você pode propor essa ação o quanto não tem, sabe? O que prescreve não é o seu direito de entrar com uma ação, e sim a pretensão que você quer dentro dessa ação. Então, muitas vezes, a prova ou vai trazer essa literalidade que o conceito está defasado, ou ela vai falar, igual eu expliquei antes, que é o raciocínio atual, que é a perda da pretensão. Tudo bem? Então, para a prova, ou a prova de tributário vai trazer que a prescrição é a perda do direito de ação, isso está em desuso, mas pode ser, ou ela vai trazer que é a perda da pretensão, tá certo? Ótimo. Então, eu falei para vocês que nós temos os prazos de suspensão da prescrição, que são quais? Lá do 151, moratória e assim por diante, tá certo? E nós temos os prazos que interrompem a prescrição, que volta a contar tudo do zero. Suspendeu? O que acontece? Volta a contar do prazo onde parou. Interrompeu? Volta a contar o prazo do zero, tudo de novo.
E onde que estão as situações que interrompem esse prazo prescricional? Aqui no parágrafo único do 174. Ó, a prescrição se interrompe. Isso é taxativo, tudo bem? Isso é taxativo. Então, tá aqui. Por que eu trouxe isso daqui grifado? Porque a gente teve uma mudança, a grande reforma do CTN veio por meio da Lei Complementar 118, em 2005. E ela mudou isso daqui. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, às vezes, por pegar questões muito antigas, porque mesmo a gente acaba pegando, às vezes, questão antigas. Então, cuidado. E, às vezes, as provas novas trazem a redação antiga para te confundir. Antes de 2005, quando que interrompia? Pela citação pessoal feita ao devedor. Então, antes era assim, ó. Você propunha, o fisco entrava com a execução fiscal. Às vezes demorava, né? Aí você tinha que citar o executado, o contribuinte. Aí vinha o oficial de justiça, você corria. E aí você corria. Às vezes levava anos para conseguir citar. E nesse meio tempo, enquanto não citava, não interrompia a prescrição. Então, por isso que você corria do oficial de justiça. Corria, sabe? Para ver se conseguia a prescrição. Vendo essa situação, houve essa modificação. Mas peraí, não é da citação mais, é pelo despacho do juiz na execução fiscal que fala cite-se. E isso é super rápido, é no outro dia. Ele fala lá, cite-se. O que demora é ser citado. Então, interrompe a prescrição o despacho do juiz que ordenar a citação. Isso lá na justiça. Tudo bem? Pelo protesto judicial. Isso também é uma ação na justiça. Então, assim, na prática, se você tá para prescrever uma pretensão sua e o advogado não vai ter tempo de formular a peça, porque tá para prescrever amanhã. É só entrar com protesto judicial, não é o protesto do cartório, tá, gente? Não é o protesto lá do cartório, é uma ação na justiça chamada de protesto judicial. Então, vai para a justiça. Por qualquer outro ato judicial. Ó, judicial. Juiz. Ou seja, o fisco foi em juízo, interrompe o prazo prescricional. E aí o que dá mais controvérsia, que as pessoas costumam não entender, é por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Por que o protesto não fede nem cheira? O protesto que eu digo lá do cartório, quando o seu nome é protestado, não fede nem cheira para isso daqui. Porque o fisco foi lá e te protestou. Você está reconhecendo o extrajudicial que você deve? Não, você não fez nada. Você está entendendo? Você não fez nada. Aqui está escrito dívida ativa. Em algum lugar está a dívida ativa aqui? Eu quero morrer com os meus alunos. Eu quero morrer com os alunos mesmo, aluno de faculdade. Manda a CDA para mim. Professora, você não está prescrito? Manda a CDA para mim, para eu ver. Não, foi inscrito na CDA em tal data. Manda a CDA para eu ver. Não, mas a inscrição foi em tal data. Né? Não começa a contar a prescrição da certidão, da inscrição da certidão, não. E o povo quer teimar comigo, eu quero morrer com um trem desse. Fala, ó, vocês querem me pedir coisa? Vocês acreditam no que eu falo? Entendeu? Mais ou menos isso. Algum momento aqui eu falei em inscrição de dívida ativa? Não, não é verdade, eu não falei. A inscrição em dívida ativa para o prazo prescricional, ó, não fede nem cheira. Não é justiça.
Você não está reconhecendo nada extrajudicial? Diferentemente do parcelamento. O parcelamento, você não está lá de forma extrajudicial, entrando no sistema, falando que você concorda com aquela dívida? Que você reconhece aquela dívida, por isso que você quer parcelar? Que é a brincadeira que eu fiz no videozinho. Então, vou fazer, porque a maioria não assistiu de novo, que é para gravar. Então, você está lá, vamos para o direito civil. Vamos para o direito civil. Você está lá devendo o cartão de crédito para o banco, né? Assim, para eu começar a explicar isso daí, eu adoro me meter na conversa dos outros. Adoro. Vocês cuidado quando eu estiver perto, porque eu vou me meter. E eu me meto mesmo. E eu tô assim, às vezes eu tô ali fumando, sabe o que eu tô fazendo? Prestando atenção no conversa dos outros. Adoro prestar atenção no conversa dos outros. Aí tava uma vez, isso é só uma das coisas que acontece. Eu tava tipo na Riachuelo, sabe? Tava ali na Arara e adoro escutar conversa de adolescente. Adoro. Aí tinha duas adolescentes assim, conversando, né? Aí elas assim, na Arara do lado. Porque se fosse para pegar a gente roubando, não podia ter a placa ali. Sorria, você está sendo filmado. Não podia avisar que a gente está sendo filmado. Tinha que botar as câmeras e aí não avisar, né? Para poder pegar mesmo, não sei o quê. Eu sou professora, gente. Eu não aguento guardar conhecimento para mim. Vai eu lá. Oi? Né? Isso é engraçado. Sempre vou, né? Eu vou te explicar. Por que das plaquinhas do sorria você está sendo filmado? Você sabe por que das plaquinhas? Vocês sabem? Não? É para poder aquela filmagem ser utilizada como prova contra você. Se não tiver a plaquinha falando que está sendo filmado e a câmera está escondida, você não tem conhecimento que está sendo produzida aquela prova. Então, não vão poder utilizá-la. Vocês entenderam? Aí eu expliquei lá para elas ficaram assim, saí, fui embora, continuei bisbilhotando a conversa dos outros em outras araras. Mas, enfim, sabe quando a pessoa te liga do banco ou coisa parecida assim? Olha, eu quero avisar a senhora que essa ligação está sendo gravada para o seu, para a sua segurança? Não é para a sua segurança, não, é para a segurança do banco, para a segurança de quem está te ligando, né? Então, tá lá. Ó, você está devendo o cartão de crédito a prescrição são 5 anos, tá, do cartão de crédito. Você está devendo lá a prescrição há 4 anos, 11 meses e 29 dias. Aí o banco te liga, né? Olha, sabe aquele cartão de crédito de R$1.000 que agora está em 50 mil? Se a senhora pagar, a gente baixa para 2, vamos fazer um acordo, né? Aí você conhece seus direitos, né? Você conhece seus direitos. Aí você vai a forra e a pessoa ainda fala, olha, essa ligação está sendo gravada para sua segurança. Aí você vai a forra, escuta, isso é meus direitos, vai caducar amanhã. E você não vai conseguir entrar na justiça. Eu devo mesmo, mas eu duvido que dá tempo de você entrar na justiça amanhã contra mim. Então, já era, bobão. Você não reconheceu de forma extrajudicial que você deve? Reconheceu ou não reconheceu? Não está gravado e você não aceitou aquela ligação gravada? Não pode ser utilizado prova para você? Pode. E aí, o que aconteceu? Interrompeu a prescrição. O banco agora tem 5 anos para te cobrar. Isso é para todas as dívidas. Vocês estão entendendo? Isso é para tudo. Ou seja, se o banco te ligar, você vai falar, né? Se ligou na sua casa, você vai falar, dona Lígia, tá não. Tá não. Nem sei quem é. Não vai responder e-mail. Some, porque aí você não está reconhecendo de forma extrajudicial.
No direito tributário, o exemplo clássico é justamente o parcelamento, porque quando você vai lá, não tá? Quem aqui já fez parcelamento, já entrou em sistema para fazer parcelamento? Tem sempre um íconezinho, que é para um íconezinho assim, não tem um negocinho que você confessa espontaneamente que você deve? Tá lá escrito mais ou menos isso, você clica lá. Hã? Não vai, né? Então tá lá falando que você confessa que você deve. Você tá na justiça? Não, né? Então você reconhece que você deve de forma extrajudicial. Ou seja, interrompeu a prescrição. Enquanto você estiver pagando o parcelamento também não suspende a exigibilidade do crédito. Enquanto você estiver pagando, está suspenso. E está interrompido. Parou de pagar, foi igual aquele exemplo que eu fiz. Você pagou durante 5 anos, parou de pagar, parou de suspender a prescrição. Volta a contar 5 anos de novo. Conseguiram entender? Tá? Então, tá ali. Então, aqui eu trouxe esses exemplos, né? Parcelamento, oferecimento de caução em garantia, pedido de compensação. Então, você entra com pedido de compensação, também vai interromper, porque você está pedindo para compensar de forma extrajudicial que você deve. Outra coisa que tem que cuidar, sabe? Que os contadores têm que ter em mente. Declaração retificadora. Muitas vezes você vai retificar uma declaração que você fez. Ao você retificar aquela declaração, interrompeu o prazo, começa a contar tudo de novo, porque você mudou a declaração. Então, tem que tomar muito cuidado ao retificar a declaração. Então, na prática, assim, esse negócio aí de o povo tá na moda, né? Tá na moda ai, gente, como que é o nome? É compensação, mas é feito da forma administrativa. Recuperação de crédito. Né? Tá na moda. Nossa, todo mundo me manda direct. Professor, o senhor dá curso de recuperação de crédito? Não. Não dou. Por quê? Porque isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria, muito delicada. Você tem que ter uma equipe muito boa para você fazer recuperação de crédito. Porque você vai mexer, para você recuperar esses créditos, muitas vezes você tem que fazer um monte de retificação de declaração. E se você não fizer essas retificações dessas declarações de forma certinho, bonitinho, o que você faz? Você tampa um buraco e abre outro. Então, isso é muito sério. E essas retificações dessas declarações interrompe tudo os prazos com relação a ela da prescrição. Ok. Quando que eu começo a contagem do prazo prescricional? Com a constituição definitiva do crédito. Não foi que eu coloquei ali? Com a constituição definitiva do crédito. Quando que se constitui definitivamente o crédito? Aqui eu trouxe os exemplos, que o que costuma cair na prova, né? Quando que constitui? Com a entrega da declaração, todinha bonitinha, igual eu coloquei ali. Entre aspas, 30 dias após a notificação. Por que eu coloquei 30 dias? Porque isso vai depender. Vai depender do estado, vai depender do município, vai depender o prazo que a União te dá para recorrer. Aqui no estado de Mato Grosso, o prazo, 30 dias. Cadê? Aqui o prazo de 30 dias. Certo? Prazo de 30 dias. Então, o que acontece aqui? É no estado de Mato Grosso, não necessariamente Cuiabá é assim, Várzea Grande é assim, Mato Grosso do Sul é assim. Aonde que eu quero chegar? Veio o auto de infração. Ele fala, recorra no prazo de 30 dias, ou recorra no prazo de 15 dias, ou recorra nesse prazo. Você não recorreu, aí o que acontece? O que vai acontecer se você não recorreu? Constitui definitivamente o crédito tributário. E aqui no estado de Mato Grosso, ainda, sabe? Ainda aqui,
Amanhã, quando vocês estiverem atuando como fiscais, e vir a pessoa falar assim, eu não paguei, passou 30 dias. Como que a pessoa conta 30 dias? Como que a pessoa conta 30 dias? O mês, né? Hoje, 29. Que dia que é hoje? Hoje são 15, né? 30 dias, 15 do mês que vem. Não é. 30 dias, 30 dias. E outra coisa, aqui no estado de Mato Grosso, esses 30 dias são muito mais que 30 dias na prática. Porque lembra que eu mostrei para vocês? É onde vocês se salvam de resguardar o prazo prescricional, entendeu? O fisco vai se resguardar. Porque aqui, para a gente, esses 30 dias não são mais corridos. Eles ficam suspenso o prazo nos finais de semana, igual o prazo processual. E lembra que agora, dia 20, começa a suspensão dos prazos? Então, ou seja, você recebeu a notificação quando? Sei lá, dia 24 você recebeu a notificação. E aí está correndo o prazo? 30 dias depois do 30 dias, 24, 30 dias? Não. Ainda até dia 20 de janeiro está suspenso. Aí que começa a contar o prazo de 30 dias. E aí, depois daquele prazo de 30 dias, que a gente vai ter a constituição definitiva do crédito. Então, isso tem peculiaridade dependendo da esfera processual administrativa. Certo? Isso, para o contribuinte, é ruim. Para vocês, fisco, isso é bom. Por quê? Porque dilata, acaba estendendo o início da contagem do prazo prescricional. Porque estende, na prática, a constituição definitiva do crédito tributário. Compreenderam? Certo? Então tá. Isso você só vê aqui. No cursinho lá de São Paulo, eles não falam isso. No final do processo administrativo fiscal. Detalhe. Eu não concordo com isso, mas é super profisco e é o que vocês têm que responder no concurso de vocês. Imaginem o seguinte, ó. Imaginem assim. O Estado veio e me deu um auto de infração. Falou 30 dias para recorrer. Se eu recorrer nesse prazo de 30 dias, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se eu recorrer depois dos 30 dias, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. E o processo administrativo pode ser recebido. Mas e aí? Quando que começa a contagem do prazo prescricional? Segundo a jurisprudência majoritária, isso é pró-fisco, só independentemente de estar suspenso ou não, só quando encerrar o processo administrativo. Aí que vai constituir o crédito tributário. Tudo bem? Entenderam? Tá? Aqui está falando o que eu disse para vocês. Né? Pelo amor de Deus. A inscrição do crédito em dívida ativa não interrompe nem suspende o prazo de prescrição. Tá? Por favor, não caiam nesse tipo de pegadinha na vida ou na prova. Não caiam nisso. O protesto extrajudicial, igual eu falei para vocês, também não suspende nem interrompe. Tá? Não suspende nem interrompe. O que acontece? Outra situação aqui, ó. Outra situação. A lei de execução fiscal, ela é uma lei ordinária. A lei de execução fiscal é uma lei ordinária. Ela não é uma lei complementar. E aí ela fala aqui que depois de inscrito, certo? Depois da inscrição, vai haver uma suspensão por 180 dias. Certo? Vai haver uma suspensão por 180 dias. Ocorre que a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte:
por mais que está lá, execução fiscal, não significa que essa lei é só para tributo. Não é, sabe? Outra coisa, eu quero morrer quando aluno meu me vem com execução fiscal de multa de trânsito, de ambiental, da casa do caralho, eu não entendo. Mas, professora, é uma execução fiscal, eu sei, mas não é tributo, mas é uma execução fiscal. Tá, mas eu não entendo a matéria para você alegar. Tudo bem, o procedimento, coisa procedimental, eu entendo, mas eu não sei o que alegar numa multa ambiental, qual é uma defesa de uma multa ambiental, qual é a defesa de uma multa de trânsito. Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não quero. Então, não adianta, eu não sei. Prescrição, decadência no direito tributário precisa de lei complementar. A lei de execução fiscal é uma lei ordinária. Ela pode mexer com prazo tributário? Não, não pode. Então, esse prazo aqui do parágrafo 3º do artigo 2º da lei da execução fiscal, ele vale. Mas não sei, assim, eu estou chutando, porque eu não sei como que é a prescrição ambiental, mas ele deve valer para ambiental, para multa de trânsito, para outra coisa. Tributário, não. Para a gente não fede nem cheira. Então, por aqui, ó, apenas dívidas não tributárias. Pois precisa de lei complementar. E a lei de execução fiscal é uma lei ordinária. Então, cuidado com isso. E aí, a justiça demora? Demora. A justiça é lerda. Por que a justiça é lerda? Ai, porque o povo não está nem aí. A realidade é essa. Não está nem aí. Eu já trabalhei na justiça. Tipo assim, você acha que sexta-feira o povo trabalha? Trabalha não, nem vem falar que eu estou pegando o seu pé, nem vem. O juiz tem férias 2 vezes por ano, 60 dias de férias. Vagabundo, para. Você acha que precisa? Né? Fecha o gabinete, tchau e benção. Sexta-feira o povo já está em marcha lenta. A justiça demora. A realidade é essa, sabe? Eles não entendem que ali é vida. Ali é vida. Não entende, ali é vida, sabe? Mas, enfim, beleza. O que acontece? Então, a morosidade da justiça vai interferir no prazo prescricional? Não. A morosidade da justiça não pode interferir. Por quê? Porque a culpa não é do fisco. É porque ficou lá, lerdiano, na pilha, para ser resolvido. É o que fala essa súmula. Redirecionamento. E aí, gente? Tá lá. Vocês lembram que eu falei para vocês o quê? Eu falei o seguinte, que primeiro tem que cobrar a empresa. Primeiro tem que cobrar a empresa, para depois vir para o sócio gerente que fez treta, não é? E aí, esse prazo para redirecionar depois que a execução fiscal já está proposta? Como que se computa esse prazo? Aqui, ó, segundo o entendimento aqui de 2019, atos ilícitos do responsável, do sócio gerente, por exemplo, a dissolução irregular da empresa. Se ocorreu antes da citação da empresa, ele fez isso antes, prazo de 5 anos após a citação da empresa, tá? Então, ele fez isso antes, a execução fiscal veio depois. Citou a empresa, 5 anos para citar o sócio. Ato ilícito após a citação da empresa, a empresa foi citada e aí que ele resolveu fechar as portas e cair no mundo, certo? Prazo de 5 anos após a prática do ato, após ele encerrar de forma não legal a empresa. É o que está falando aqui. É o entendimento do... E aí aqui eu coloquei ele mais inteirão, sabe? Para vocês lerem depois. Prescrição da restituição do indébito. Então, vamos lá.
O fisco tem 5 anos para te cobrar, não tem? Quantos anos você tem para cobrar o fisco? 5 anos. Igualdade. Você está entendendo? Se o fisco tem 5 anos para te cobrar, você para cobrar o fisco, 5 anos. Então, se você pagou, né? Pagou a mais, você tem 5 anos após o pagamento para pedir a repetição de indébito. Detalhe, nós estamos falando de prescrição. Sabe o que você resolveu fazer? Você resolveu pedir a restituição de indébito na esfera administrativa. Se eu sou o fisco, você entra com uma repetição de indébito na esfera administrativa, sabe o que eu faço? Porque eu sou o fisco, eu sou o Estado, eu sou mal. Sabe o que eu faço? Eu sento em cima daquele processo. Vou julgar depois de 6 anos. Sabe por quê? Porque prescreve. Prescreve. Então, quer dizer que o processo administrativo, o processo de repetição de indébito na via administrativa não interrompe nem suspende a prescrição? Não. Não interrompe nem suspende a prescrição. Sabe por quê? Aqui, ó. Você foi para a justiça? Não. O fisco reconheceu de forma extrajudicial que ele te deve? Não. Você não praticou nada disso aqui. Então, o processo administrativo para repetição de indébito não fede nem cheira para o prazo prescricional. Então, se eu fosse o fisco e a pessoa é desatenta, o que eu faço? Sento em cima. Depois, mesmo que eu decidi, ai, verdade, ainda eu sou o fisco safado, que eu gosto de judiar da pessoa. Depois de 6 anos, eu falo assim, verdade, você pagou o que não devia. Só que agora eu não te devolvo, prescreveu. Professor, então, o que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que ficar atento. Entrou na esfera administrativa, viu que está chegando o prazo para prescrever, ele vai para a esfera judicial. Simplesmente isso, porque senão vai prescrever. Então, na prova de vocês que vai cair isso, se perguntar se o processo administrativo de repetição de indébito suspende ou interrompe o prazo prescricional, você vai falar que não. Certo? O processo administrativo de repetição de indébito não interfere no prazo prescricional. Fechou? Fiquem muito atentos a isso, porque isso cai bastante na prova de vocês. Certo? Aqui, ó. O pedido administrativo, vou ler, esse eu vou ler porque cai muito. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o artigo 168, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Então, não interfere em nada, tá? Em nada. Isso aqui cai muito. E aí? Aí a gente tem um prazo. Coloca aí, bem assim, sabe? Chama esse artigo para você. Chama esse artigo para você. Chama ele. Presta atenção nele. Sabe? Marca. Faz uma marcação. Porque assim, prazo decadencial, 5 anos. Prazo prescricional, 5 anos. Prazo para repetição de indébito, 5 anos. A gente grava, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
Contudo, todavia, a gente tem esse prazinho de 2 anos. E adivinha o que, por exemplo, a FGV adora? O prazinho de 2 anos. É, o prazinho de 2 anos. Então, olha o que diz o artigo. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. É meio louco isso. Isso aqui cai a literalidade, tá? Porque o judiciário, ele ainda fala que esse prazo, peraí, não existe nenhum prazo de 2 anos, por que aqui você quer mudar, né? Enfim, toda vez que você cobrar é 5 anos, agora você quer dar um prazinho de 2 anos? Aqui ele fala mais ou menos assim. Vamos imaginar o seguinte. O seu prazo é de 5 anos, né? Isso é para o concurso de vocês, tá? Não é para a prática da advocacia. Deixa eu fazer uma linhazinha do tempo. Vou mostrar o quanto é absurdo. Mas é como vocês vão responder na prova, mesmo sendo absurdo. Agora, em 2021, você fez um pagamento indevido. Tá vendo como eu sou dislexa? Eu fiz um F para pagamento. Entendeu? O que o F tem a ver com pagamento? Pode ser, né? Mas eu ia ver um P de qualquer jeito, entendeu? O que acontece? Você fez um pagamento indevido em 2021. Você tem 5 anos para ir para a justiça pedir a restituição, beleza. Quando que vai prescrever? 26, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Em 2026, prescreve o seu direito de pedir a repetição de indébito. Tudo bem? Agora, imagine o seguinte, sabe o que esse artigo fala? Esse artigo fala o seguinte, que você pagou indevidamente em 2021, certo? 2021 foi o pagamento indevido. Sabe o que você fez? Você entrou na esfera administrativa. Beleza? Só que foi super rápido na esfera administrativa. Em 2022, veio a decisão administrativa que denega a restituição do indébito. Aí o artigo fala que você só tem 2 anos agora para cobrar. Ou seja, quando que vai prescrever para você ir para a justiça? 22, 23, 24. Em 2024, prescreve. Não estão comendo seu prazo? Ridículo isso. Por isso que a gente tem decisões assim que fala que não aplica. Mas para a prova de vocês, é isso que acontece. Então, existe esse prazo de 2 anos no CTN? Existe. Cai na prova de vocês? Cai. Vão seguir a literalidade disso, porque isso é super profisco. Entendeu? Então, tá lá. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, começando o seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública. Eu falei para vocês que quando o prazo é interrompido, não volta a contar o prazo tudo de novo? Olha que bonito aqui. Aqui não volta a contar o prazo tudo de novo. E não é o prazo a metade de 5. É a metade de 1. Vocês estão entendendo? É a metade de 1. A metade de 2, que é 1, né? Então, assim, interrompeu aqui, não conta tudo, porque aqui, ó, se aqui, o correto é o quê? Aqui, interrompeu, vamos supor, interrompeu aqui, né? Interrompeu, em trocação interrompeu.
Você, contribuinte, abandona a ação. Acontece isso, sabe? Você abandona a ação. Ótimo, interrompeu. Você abandonou a ação em 2030. Volta a contar os 5 anos tudo de novo. 35, prescreve. Beleza? Certo? Aqui não, você entrou com a ação, você cumpriu isso aqui, você entrou com a ação em 2023. Aí você em 2030, você abandona a ação. Em vez de você ter até 2035, você vai ter só direito a metade dos 2 anos. Então, quando que vai prescrever? Em 2031. Comer o seu prazo de novo para o contribuinte. É ou não é uma filha da putice? É. Puta filha da putice. E aí, isso tem muita briga na justiça, entendeu? A maioria da doutrina que vocês lêem fala que isso daqui não foi recepcionado porque fere o princípio da igualdade processual, papapá, papapá, papapá. Contudo, para a prova de vocês, é este trem aqui que vocês têm que saber. Prescrição intercorrente. Outro motivo que eu vou morrer pobre. É por causa da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. Dentro do processo judicial. Não existe prescrição intercorrente em processo administrativo tributário. É só em processo judicial, só em execução fiscal. Tudo bem? Então, primeira coisa, não existe a prescrição intercorrente dentro do processo administrativo. Até porque a gente não pode falar em prescrição porque não constituiu definitivamente o crédito, porque o processo ainda está andando. Mais ou menos isso. A lógica é essa. Então, em prescrição intercorrente, ela pode ocorrer, e ocorre bastante, dentro da execução fiscal. Por que eu vou morrer pobre? Porque assim, ó. Nossa, vive acontecendo isso. Vem o cara lá com a execução fiscal. Andando. Primeira coisa, eu vejo se tem fundamentação jurídica, assim, boa mesmo, para matar a execução fiscal. Não tem. Aí eu viro para o sujeito. Aí sabe o que tem? Aí dá para alegar vício formal. Vício formal. Né, que não vai feder nem cheirar, porque a gente vai ver amanhã, né, que você pode mudar a CDA até antes da sentença. Então não adianta nada você ficar alegando vício formal. Então vamos supor, eu vi lá um vício formalzinho. Primeira pergunta que eu faço para ele. Essa empresa ainda está na ativa? Não, essa empresa já morreu. Ah, tá, você está trabalhando com outra empresa. Aham. Beleza. Como está seu nome? Ih, sujo. Horrores, sujo. Tá sujo? Tá. Mas tá sujo só por causa dessa execução fiscal ou tá sujo por outras coisas? Não, tá super sujo. O senhor tá precisando do seu nome? Não, já enterrei ele. Tem esperança de usar seu nome um dia? Nunca, doutora. Nunca eu vou conseguir limpar meu nome. O que eu falo para ele? Não mexe no processo. Vocês estão entendendo? Não mexe no processo. Não mexe. Você tem bens, não tem nada. Não mexe. Mesmo quando tem defesa, o que eu falo para ele? Não mexe. Se você não vai limpar, você não tem bens. Você não precisa dessa empresa. E esse processo não vai ajudar no seu nome, não vai feder nem cheirar, não mexe. Que daqui a 10 anos, não gravem esse prazo não, é eu conversando com o cliente, tá? Daqui a 10 anos esse processo morre. O senhor não vai ter que gastar dinheiro comigo. Por isso que eu vou morrer pobre.
E não, se o outro colega falar que vai mexer, que vai limpar a sua vida, não acredita nele, não. Ele quer tomar seu dinheiro, ele não fala assim. Você entendeu? Então, mas por quê? Porque você vai mexer em vespeiro? Se não vai adiantar nada na vida prática do sujeito, você só vai tumultuar. Porque se você ficar mexendo no processo, exceçãozinha de pré-executividade, né? Ficar lá movimentando o processo, ele não vai suspender. Vai ficar sempre mexendo nele. E o foco é o quê? Suspender. Por 1 ano. Então, é assim. O trâmite, para quem nunca viu uma execução fiscal, o trâmite, né? A Fazenda entra com a ação de execução fiscal, tem que ser obrigatoriamente instruída com a certidão de dívida ativa, é o único documento que ela traz. O juiz fala, cite-se. Aí vem uma cartinha para você, a intimação, falando. Aí o problema é os 5 dias, o povo fica louco. Pague em 5 dias ou ofereça bens a penhora. Nossa, 5 dias. Ai, meu Deus, vão me prender em 5 dias. É engraçado, sabe? A pessoa, tipo assim, né? Tipo, esquenta com esse prazo de 5 dias, não. Então, vem. Ou pague em 5 dias. Você quer pagar? Não. Você tem bens? Não. Então, deixa quieto. Ou apresente bens a penhora. Se a pessoa só tem aquele problema, só aquela execução fiscal, o nome dela está limpo, tudo, tem defesa, garante a execução fiscal, ofereça bens à penhora. Que daí o quê? Depois da intimação da penhora, 30 dias para os embargos à execução fiscal. Que é um processo incidente, que tem que pagar custas, papapá, é super, sabe? Aí rola o processo. E a gente vai pagando um incêndio. Estou falando, eu cuido de uma execução fiscal que os fatos geradores são de 99 e a execução foi proposta, são de 90 e a execução fiscal foi proposta em 99. O que eu fico fazendo? Pagando incêndio. Só pagando incêndio. Tá? Agora, o que é o normal? O que é o normal? Normal é assim. Normal não, né? O que acontece bastante. Propõe a execução fiscal, cita. A pessoa fica quieta. Não paga nem oferece bens. A Fazenda Pública vai atrás de bens. Aí ela fala, excelência, penhora online, busca em Detran, busca em cartório. Viu que não, né? Viu que não tem bens nenhum, o juiz vai fazer o quê? Suspende-se o processo por 1 ano. Tudo isso ele faz sozinho, não precisa de advogado não, tá, gente? Suspende-se o processo por 1 ano. Passado esse prazo de 1 ano que o juiz mandou suspender, o que acontece? Começa a contar o prazo de 5 anos para prescrição intercorrente. Se a Fazenda Pública não achar bens durante esses 6 anos, ocorre a prescrição intercorrente, o processo é extinto, a dívida é extinta. Por que eu falo 10 anos? Porque até chegar nesse prazo aqui de suspender, demora, porque tem vários trâmites, manda para lá, manda para cá, intima aqui, intima ali. Por isso que eu falo que na prática são 10 anos. Mas a prescrição intercorrente é, não encontrou bens? Suspensão por 1 ano. Depois 5 anos para a prescrição intercorrente. Vamos para a súmula, ó. Em execução fiscal, não, que cai muito, tá? Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Né? Quinquenal. Sei lá, essas provas são tudo meio louco. O que significa um lustro? Já vi isso em prova. Eu vivo escrevendo isso nas minhas petições, acho tão chique. Um lustro. 5 anos.
Então, tipo assim, passou o lustro prescricional. 5 anos. Lustro é um período de 5 anos. Chique, né? Ah, eu adoro colocar nas petições. Isso eu já vi cair em prova também, sabe? O povo mais louco assim, entendeu? Coloca em prova. Então, quinquenal. Então, suspende 5 anos. Tá? Início é automático. Aí eu trouxe aqui. Mas tem até esquisito. Ah, agora beleza. Aí o que eu falei está escrito aqui, tá, gente? Para vocês só massificar. Aqui a lei da execução fiscal, falando sobre isso. Justamente esse prazo de 1 ano, tudo. E vamos para a questão. FCC. Em tributo sujeito à homologação, a empresa Ecológica Engenharia declara ao fisco tributo no valor de R$5.000. Então, ela declarou, não declarou? Se declarou, constituiu, né? Todavia, por problemas financeiros, não efetua o pagamento do valor na data do vencimento. Passando 2 anos do vencimento, o fisco inscreve o valor em dívida ativa. Após 6 anos do vencimento, essa inscrição em dívida ativa fede, cheira. Tá vendo como ele coloca isso aqui só para te atrapalhar? Fede, cheira, nada. Quanto tempo passou depois do vencimento? 6 anos. Qual que é o prazo prescricional? 5 anos. E aí, prescreveu? Prescreveu, né? É aquela coisa, gente, assim, ó. Prova. Você precisa se ater ao enunciado. Você não pode procurar pelo em ovo em prova. Você tem que se ater às informações do enunciado. Eu gosto sempre de usar a seguinte historinha, que é assim que você tem que pensar. A menina estava sozinha, triste, encalhada. Aí ela foi no velório de um parente bem íntimo dela, certo? E conheceu o amor da vida dela. Estavam juntos, tal, tudo lindo, maravilhoso. De repente o cara sumiu. Ela foi e matou a irmã dela. Por que ela matou a irmã? Hã? Para ela encontrar ele de novo no velório da família. Dizem que quem responde isso é psicopata. Eu, quando isso aí na época ainda de que vinha corrente por e-mail, né? Lógico, para ver o cara de novo no velório da família, para reencontrar ele. Aí depois fala que esse teste, não sei se é verdade, é feito entre os psicopatas e todo mundo que responde isso é psicopata. Pensei, nossa, eu achava que eu era, agora eu tinha certeza. Mas e aí? É questão de ser psicopata ou não? Não, é um problema. Não estou te trazendo um problema. Para você resolver um problema, você tem que se ater nos dados pelo problema. Agora, tipo assim, porque ela estava tendo um caso. Mas isso aqui está aqui? Não está. Isso, eu sei, mas isso aí você tem que levar para a prova. Porque muitas vezes a gente erra na prova, ainda mais quando é casinhos assim, porque a gente fica, e se. Não tem e se. Vocês entenderam? Tem que se ater aos dados do problema. Tem que ser psicopata, tá?
Então, tá lá. O fisco inscreve o valor em dívida ativa. Após 6 anos do vencimento, Ecológica Engenharia confessa o débito, aproveitando vantagens tributárias outorgadas pela legislação, com abatimento do valor devido em 50%, e inicia o processo de parcelamento em 10 parcelas mensais. Ela fez o parcelamento depois de 6 anos, depois de já estar prescrito. Não foi isso que aconteceu? A empresa paga 6 parcelas corretamente e deixa de pagar os demais. O fisco, assim, rescinde o parcelamento e inicia a ação de execução fiscal pelo valor remanescente, considerando o abatimento outorgado pela legislação do parcelamento. Nesse contexto, nos termos do CTN da jurisprudência do STJ, o fisco está incorreto, pois o débito está prescrito. Verdade, está prescrito, não está? Será que o parcelamento... Vamos lá. Vamos lá. No direito civil, você pode renunciar à prescrição no direito civil. Aqui não. Então, por exemplo, se você tem uma dívida prescrita no direito civil e você parcela, você renova essa dívida, faz uma novação. Ela volta com força total. No direito tributário, não, lembra? No direito tributário, não. A prescrição, o que acontece? O débito pago prescrito, ele não renova, sabe? Ele não é moral. Ele não é uma obrigação natural. Então, o que acontece? Prescreveu, se em trocação está errado. E mesmo que você parcelou um débito prescrito, você vai poder pedir o dinheiro de volta. Conseguiram entender? O parcelamento só interrompe a prescrição se foi feito antes do prazo prescricional. O parcelamento feito depois de já ter existido o prazo prescricional não interfere no prazo, não realiza novação, não faz nada. Tudo bem? Tá? Então, diante disso, o fisco está incorreto, pois o débito está prescrito. Até aqui, beleza. Mas não deve devolver o valor já pago pelo contribuinte? Tem que devolver, né? Tem que devolver. Então, aqui que está errado. Incorreto, pois o débito está prescrito e deve devolver as parcelas já pagas pelo contribuinte. Por quê? Porque o parcelamento de débito prescrito não faz surgir a dívida de novo, certo? Então, vamos ver as outras, só por desencargo. Correto, uma vez que a constituição definitiva do crédito se deu no momento da inscrição em dívida ativa. Alguma vez eu falei isso aqui? A inscrição em dívida ativa, nesse sentido aqui, não fede nem cheira com prazo. Correto, considerando que a inscrição em dívida ativa e o pedido de parcelamento interrompem o prazo prescricional. Se você ficou com dúvida, mas você já sabe que dívida ativa não fede nem cheira para o prazo. Incorreto, pois deveria cobrar o valor atual da dívida, desconsiderando a vantagem de 50% do parcelamento rescindido, mas abatendo os valores já pagos? Não, gente. O que acontece? Você parcelou. Depois não pagou, o parcelamento é cancelado, volta a dívida de tudo, só abate o que você pagou. Você não vai ficar com os negocinhos tudo bonitinho, não. Tá bom? Certo? E aí? Quais outras? Ficou alguma dúvida com relação à prescrição? Não, né? Isso aqui é o básico para o concurso de vocês, tá? É igual eu falei, quando eu dou curso disso para advocacia, é 3, 4 dias. Mas bora.
Lembra que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito? Se eu perder a ação judicial que eu depositei, eu pego o dinheiro de volta? Não. Ele converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Aqui, ó, conversão do depósito em renda. Tá? É isso. Tem muita coisa. E aí? E o pagamento no lançamento por homologação? Não extingue o crédito sob condição resolutória? Não expliquei isso ontem para vocês? Aqui, de novo. Então, pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Extingue? Extingue, lembra? Sob condição resolutória e não suspensiva. Consignação em pagamento julgada procedente. Vocês lembram quando a gente comentou sobre a bitributação de IPTU e de ITR? Lembram que eu falei assim, que aquele terreno lá na frente do shopping, estação, eu consigo fazer pagar ITR, desde que dê a destinação dele, né? Então, o que é o correto a ser feito? Então, tá lá. Aquele terreno agora foi arrendado para ser uma horta que vende, comercializa, tá? De repente, ele recebe o carnê do IPTU e a cobrança do ITR. Qual que ele vai pagar? Né? Mais barato, né, gente? Mas assim, o que dirime ali é a destinação do imóvel. Né? O critério da destinação. Então, é ITR. Mas você já pensou se ele pegar e falar assim, não, eu vou pagar o ITR, foda-se o IPTU. Tchau e benção, nem olha. O que vai acontecer? Inscrição em dívida ativa, você entendeu? Inscrição em dívida ativa, execução fiscal, penhora de bens para poder embargar, dá um rolo desgramado. E se ele pagar errado? Se ele está achando que tem que ser ITR e ele pagar o IPTU e pagar errado, paga 2 vezes. Aí depois tem que entrar com a repetição de indébito do que pagou errado. Então, por isso que a CELIUM, para resolver esse problema, você tem que fazer uma consignação em pagamento, é uma ação. Então, você vai fazer o quê? Você vai mover essa ação, nesse caso é na Justiça Federal, porque você vai chamar a União, por causa do ITR, você vai chamar o município por causa do IPTU, você vai depositar o valor do ITR, você vai falar para o juiz, excelência, isso é ITR. Aqui, ó, União, segura na minha mão e vem junto, entendeu? A hora que o juiz der a decisão, realmente é ITR. O que acontece? Extinguiu, já está depositado ali, você entendeu? Extingue. Então, por isso. Só que ela tem que ser julgada procedente. Porque se ela for julgada improcedente, ele está devendo, não está devendo? Está devendo. Então, julgada procedente. Ótimo. Existe coisa julgada na esfera administrativa? Existe? Existe. Existe. Pró-contribuinte existe. Então, eu entrei com um recurso administrativo. Nossa, ganhei. Né? Tá nevando em Cuiabá. Tá nevando em Cuiabá, ganhei. Foi todos os trâmites, tudo. Foi até a decisão final, teve reexame necessário. Falou, nossa, você está certo, contribuinte. Você está certinho. Esse lançamento é nulo. E não teve treta, entendeu? O fiscal não foi meu aluno e deu uma mãozinha para a tia, não. Não teve treta, não aconteceu nada. Foi tudo certinho, super bem embasado. Pode depois o fisco falar assim, eu dei uma decisão favorável para você, mas agora mudei de ideia. Mudei de ideia. Vou cobrar. Gente, isso é perigoso, não é perigoso? Isso traz instabilidade jurídica. Isso traz insegurança jurídica.
Então, uma decisão administrativa que não cabe mais recurso na esfera administrativa, que beneficiar o contribuinte, faz coisa julgada na esfera administrativa. Extingue o crédito tributário. É diferente que é o normal que acontece, entro na esfera administrativa, toma no cu. Recorro na esfera administrativa, toma no cu. E aí, você vai sentar e chorar ou você vai poder recorrer para quem manda? Lembra que eu já falei? Seus fiscalzinhos de merda, vocês não mandam porra nenhuma. Quem que manda? Juiz. É, o juiz. Entendeu? Então, eu posso o quê? Recorrer ao judiciário. Então, quando prejudica o administrado, né, não faz coisa julgada. Vocês entenderam? Show? Então, por isso que é decisão administrativa irreformável, né? Extingue o crédito tributário favorável ao contribuinte. Decisão judicial passada em julgado, que também foi julgada procedente a favor do contribuinte, também extingue. Isso não tem. Dação em pagamento de bens imóveis. Nós falamos com relação a isso, né? O normal é a gente pagar dinheiro, pagar o tributo em moeda corrente, em dinheiro. Mas pode existir uma lei, precisa de lei, tá, gente? Não adianta você só entrar lá e falar, eu quero dar esse imóvel como pagamento. Tem que ter uma lei falando que pode, trazendo critérios e tudo mais. Então, assim, a dação em pagamento de bens imóveis extingue o crédito tributário. E de bens móveis também. Por mais que o CTN fale só com relação a imóveis, tá? Os móveis também, porque lembram, desde que previsto em lei, porque o rol do artigo 156, ele é meramente exemplificativo, tá? Então, já tem decisão com relação a isso. Então, hoje, essa decisão ela é recente, né? O Deichwerder, não, Deichwerder não. Eu sou fã do Deichwerder. É. Qual que Valdemont, eu não sou. Hã? É, do Harry Potter, né? Então, a decisão do Voldemort aqui em 2019, Alexandrinho, entendeu? E eu estudei, na época da faculdade, era a doutrina dele que a gente estudava ainda, entendeu? De constitucional, filho da puta. Ai, eu vou ser presa. O que acontece? Nesse sentido, não, porque o Deichwerder eu sou fã, entendeu? O Hannibal, então, paixão desde a adolescência, adoro o Hannibal. Uai, mas gente, coitado dele, você sabe a história dele? Hannibal é massa, foi um dos meus primeiros crush de infância. Então, o que acontece? Cuidado aqui, cuidado com provas antigas, tá? Porque é nas provas agora, bens móveis e imóveis, fiquem ligados com questões antigas. Aí aqui eu trouxe que precisa, né? Fiz a tabelinha que tem em qualquer lugar, essa foi eu que fiz. Não sei nem como é que eu consegui. Então, tá lá, exclusão, isenção e anistia, ó, precisa de lei. Então, assim, gente, tem um monte de macetinho com isso. Eu não consigo estudar por macete. Por quê? Porque eu não consigo decorar as coisas, eu tenho muita dificuldade em decorar, ainda mais siglas. Tenho muita dificuldade com isso. Então, eu vou pelo entender. Então, por exemplo, suspensão, eles falam tal de moderocopa. Moderocopa. Tudo bem, mas se eu perder uma letrinha daquela, não saber, eu ferro todo macete, você entendeu? Então, assim, tem que decorar o quê? Exclusão, que são só 2. Isenção e anistia. O resto você vai para a lógica. Você vai por eliminação. Extinguir é acabar, matar. Então, você sabe que o pagamento extingue, que a compensação extingue, que a transação extingue, sabe? Ó, tudo que precisa de lei, tá aqui, ó. Beleza?
Agora, você vai por eliminatória. Pela moratória, não está só postergando? Está extinguindo alguma coisa? Não está, então está suspendendo. Um depósito é pagamento? Não é, então está suspendendo. Parcelamento, você está pagando? Você terminou de pagar? Não, então suspende. Então você vai meio pela lógica, que daí você não erra, tá? Mas quem quiser os macetinhos, tem um monte aí na internet. Tem musiquinha. Eu não chego a esse ponto, não, tá? De fazer musiquinha, essas coisas. Então, fiquem à vontade. Nossa questãozinha. Vamos lá. Segundo o direito tributário brasileiro, o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos da disciplina normativa do CTN, pagamento antecipado. Quando a gente pensa em pagamento antecipado, qual o lançamento que vem na sua cabeça? Hã? Homologação. Pensa nos. Ó, pensa no. Tenta gravar os desenhos, né? Tenta gravar os desenhos. Ó. Pagamento antecipado antes do fisco se meter no meio, né? Lembra do desenho? Vamos fazer de novo? Aqui. Lançamento de ofício. Quem lança? O fisco. Ó, crédito tributário, o fisco que constitui o crédito tributário. Depois de constituído o crédito tributário, que você vai falar em pagamento, não tem como você pagar antes. Então, tá vendo que o fisco vem antes? Depois que vem você fazendo o pagamento? Não é? É. Declaração. O que eu tenho? Eu tenho você fazendo a declaração, não é? Mais a pré-análise do fisco. Aí que constitui o crédito tributário. Aí que você vai pagar. Não é assim? É, não é? No lançamento por homologação, como que é? Você constitui o crédito tributário, certo? Você paga, agora a gente está ampliando o negócio, você paga, não é? E depois que vem o fisco. Tá vendo que é o pagamento antecipado ao fisco? Nos outros dois, o fisco vem sempre antes do pagamento. Aqui você vem antes do fisco. Aí que ele vai homologar de forma expressa ou tácita, ou ele não homologa. Se ele não homologa, ele tem o prazo de 5 anos para lançar. E esse prazo é decadencial. Tá vendo como a gente fecha o que a gente começou a estudar ontem? Aprofundando? Então tá, voltamos aqui. Segundo o direito tributário brasileiro, o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos do CTN. Então, onde que houve o pagamento antecipado? Que lançamento? Lançamento por homologação. Extingue o crédito sob condição suspensiva. O que eu vim falando para vocês? Condição resolutória. Eu te dou a quitação, eu te dou a certidão negativa, enquanto eu não descobrir que você pagou errado. Até então tá certo. Esse é o raciocínio.
Suspende o crédito? Não, né? Não suspende, não suspende. Extingue. Exclui o crédito? Não, né? Quais são os que exclui? Isenção e anistia, então não exclui, tá? Não exclui. Extingue o crédito? Extingue porque você pagou. Você nunca pense nisso aqui, gente, você nunca pense na treta. Você sempre pensa assim, porra, a pessoa pagou certinho, declarou certinho o imposto de renda dela, pagou certinho o imposto de renda dela. Ela pagou, ela não deve nada. Pagamento extingue. É que a gente tem mania de sempre pensar do lado treta, né? Não, não vai pensar assim, porra, o cara não pagou certo, então é puta sacanagem extinguir. Ai, tinha que nem suspender essa Não, pensa na pessoa que agiu certo. Não é justo que uma pessoa que haja de forma correta, a lei prejudique por causa dos mala. A gente presume que a maioria das pessoas são corretas. Vocês estão entendendo? Esse é o raciocínio para você nunca esquecer isso aqui e nunca errar. Então, a pessoa pagou, fez a declaração do imposto de renda dela, tudo certinho, bonitinho. Extingue o crédito tributário. Sob condição resolutória. Ou seja, ela tem direito à certidão. Sabe? Porque lembra, se for suspensiva, vai ser assim, pô, a pessoa pagou certinho, tudo bonitinho. Ah, não, você pagou certinho, tudo bonitinho. Mas, ó, eu só vou te dar a extinção, só vou te dar a quitação num prazo de 5 anos. Se eu verificar isso daí, ninguém vai ter CDA, gente. Né? Então, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Certa resposta. Suspende o crédito sob condição suspensiva, está tudo errado. Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender? Certeza? Então, bora. Que amanhã a gente encerra com as garantias e privilégios do crédito tributário.